o que aconteceu? Como que surgiu a adolescência? Como que surgiu o conceito dos adolescentes? O porquê que eles tiveram a ideia de criar essa partezinha do ser humano no ciclo vital para tratar em particular? Porque nos primórdios, principalmente antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, as crianças eram tratadas como adultos, como miniatura de adultos. Eram crianças, eram adultos em miniatura. Tanto que quando nós olhamos aquelas fotos antigas, aqueles vídeos antigos, de antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, o que nós vamos ver? A figura dos meninos, de camisa de manga comprida, suspensório, geralmente aquelas calças na altura do joelho, né? Boinazinha, do mesmo jeito que se vestiu o adulto. Daqui a pouco eles vão começar a ir para a escola, porque até então a maioria deles tinha o tutor que vinha dar aula em casa, para quem tinha condições, quem não tinha ficava sem estudo. Quando as coisas começam a melhorar, depois de Marquês de Pombal, quando as coisas começam a melhorar, que eles começam a ir para a escola, você já vê a classe mais elevada de terno. Eles vinham de terninho para a escola. Os meninos vinham de terninho, as menininhas vestidinhas daquele mesmo jeito. Então as crianças naquele tempo eram adultos em miniatura. Não tinha uma diferença como nós temos hoje, que você olha para a classe dos adolescentes é uma coisa, você olha lá para os adultos jovens, o negócio já começa a mudar. Você vê uma grande diferença, cor de cabelo, corte de cabelo, roupa que usa, os estilos, os ritmos, é tudo diferente. Isso começou de um tempo para cá e nós vamos entender o porquê. O que aconteceu? Quando nós entramos, terminou a Primeira Guerra Mundial, o mundo estava passando por uma crise muito grande, mais ou menos parecida com a crise que o mundo está enfrentando com o coronavírus. Por quê? Porque as catástrofes estavam acostumadas a acontecer em pontos estratégicos do mundo. Acontecia lá na Europa, acontecia lá não sei aonde, acontecia lá na China, acontecia mais em algum lugar, acontecia em tal lugar, só que não abrangia o mundo inteiro. E agora, a Covid, o corona, ele abrangiu o mundo inteiro. Então, aonde existe uma cidade, aonde existe uma população, tem gente passando por problema chamado coronavírus. Daqui a alguns tempos, questão de 2, 3 anos, nós vamos ter voltado no tempo e a população vai estar passando pelo mesmo drama e a mesma dificuldade que enfrentaram no final da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Muitos jovens morreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E as famílias do mundo inteiro entrou em luto. Porque do mundo inteiro foi jovens para a guerra e eles morreram. Nisso que essas famílias entrou em luto por causa dos jovens que morreram, as mães, principalmente as mães que até então não estavam inseridas no mercado de trabalho e a obrigação delas era mais de ficar em casa para cuidar da prole, o que elas vão acontecer? Elas vão entrar num estágio de depressão terrível, num estado de ansiedade, num estado de tristeza terrível. Por quê? Porque os filhos mais velhos que elas criaram aqui, que nós vamos ver a teoria do apego, como que era, que foram criados, porque as mães não saíam de casa para trabalhar, a mãe criava os menininhos de pequenininho, até eles ficar na idade, ou de entrar no exército, ou de ir para a guerra, ou de casar e criar sua família. Não era como hoje, que menino mal completa 16, 17 anos, já quer mudar para outro estado, porque vai fazer faculdade longe. Não, menino só saía de casa quando casava, ou quando eles iam para a guerra, morria lá na guerra e não voltava mais. Então agora, essas mães, elas vão entrar numa crise tremenda, psicológico, com todo o seu psíquico afetado. E aí, as famílias também não eram como as de hoje, que quando arruma 3 meninos, criou que, meu Deus do céu, a maioria só tem 2, só tem 1, só tem 3, entendeu? A maioria, aquele tempo era 9, era 10, era 12, era 17, os mais velhos foram para a guerra, a maioria morreram. Você imagina
imagina como que ficou essas mães dentro de casa desesperada, com um monte de menininho crescendo, que agora já não conseguia dar mais aquela atenção de criar aqui no seio, como elas estavam acostumadas. Então o transtorno da Primeira Guerra e da Segunda Guerra causou o quê? Um distanciamento de pais e filho na idade da infância e na idade de juniores. E agora, com esse distanciamento, essas crianças naquela faixa etária começou a ficar totalmente sem identidade, totalmente sem quem confiar. Por quê? Eles não tinham costume de ficar com ninguém, não tinham costume de ficar com babá, não tinham costume de ficar em creche, não tinha costume nem de ir à escola. Era mãe, e as mães agora estão passando por um problema psicológico tremendo. Nessa época da Segunda Guerra Mundial, a psicologia no Brasil estava começando a dar os primeiros passos, não como profissão e nem consolidada. Ela começava a dar os seus primeiros passos como matéria aqui e acolá de universidade, acompanhando a medicina. Nem psicólogo para tratar esse povo, como nós temos hoje, não tinha. Então as crianças vão começar a se distanciar. Nessa época, vai começar algo que hoje os adolescentes talvez nem conhecem: diário. Quem lembra dos diários? Que adolescente aqui tem diário? Meu Deus! Nós temos um diário. Vamos dar uma salva de palmas para aquela menina, porque ela tem um diário. Ninguém mais quer fazer diário, gente. Ela tem um diário, continua assim. Sabe por que começou os diários? Eu lembro que eu juntava dinheiro o mês inteiro para comprar o meu diário. Quando eu era adolescente. Você sabe por que começou os diários? Não tinha avô para conversar, porque o povo era tudo sistemático. Não tinha pai porque vivia trabalhando. A mãe, que era quem dava suporte, estava passando por crise. Estava com dificuldade. Sabe o que eles começaram a fazer? Escrever o que pensava e o que sentia nos cadernos. Querido diário, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo mais não sei o quê. Daí a pouquinho, vocês sabem que no Brasil tudo vira moda, né? Se você esqueceu o pente pendurado no seu cabelo e ir na feira, amanhã está todo mundo com o pente pendurado no cabelo. Porque nunca vi gostar de copiar. Aquele negócio, alguém teve a ideia de colocar para fora tudo aquilo que estava sentindo num diário. Aí começou a era dos diários. Todo mundo escrevia nos diários. Quando chega nisso, aqueles que tinham uma inclinação maior, o que eles vão fazer? Eles vão começar a procurar os grupos que estavam se formando naquela época. Os grupos famosos, aqueles que tinham antigamente skinhead, os punks e aquelas coisas. E então vai chegando aqui os Beatles, e vem chegando tudo aqueles caras que vai chegando. E aí o negócio começou a engembrar, porque cada vez mais a efervescência da indústria começou a entrar no mercado de trabalho. E aí o povo começou a deixar os filhos dentro de casa e ir trabalhar. As mulheres agora ganhou espaço. Ninguém mais queria ficar dentro de casa cuidando de filho. Agora filho ficava aos cuidados de cuidadores, de tutores, de babá. E aí o povo começa a ver que a indústria está evoluindo. O que eles fazem? Eu agora não me conformo mais de morar numa casinha pequena. Eu quero casas grandes, eu quero carro bom. Geladeira, ninguém tinha em casa. Só que agora todo mundo quer ter. Televisãozinha desse tamanhozinho assim, preto e branco. Eles agora querem uma maior, porque agora eles querem. Então o desejo do consumo, aquela angústia que vem sofrendo e o distanciamento vai ficando cada vez maior. Chega um ponto que eles não conseguem mais entender essa faixa etária aqui, ó. Por quê? Cada tempo que passou, o povo vai casar cada vez mais tarde. Porque lá atrás, quando tudo começa, as meninas completavam 13 anos e casavam. As meninas completavam 14 anos e casavam. A minha avó casou com 13. O meu avô tinha 16. Entenderam? Agora o povo está ficando esperto, porque eles começaram a ver que as coisas lá vão evoluindo. Não, eu agora não quero mais casar com essa idade, não. Eu agora só vou casar quando eu completar 16.
E os pais agora não vão ficar em casa mais para cuidar desse povo. Eles vão sair, porque o mercado evoluiu, a empresa evoluiu, a indústria evoluiu, eles vão começar a sair. E agora esse povinho, que não tem cognição suficiente para lidar sozinho, vai começar a ficar sozinho, ou aos cuidados de alguém que talvez tenha menos mentalidade do que eles. Vai chegar o ponto que nós vamos ter que criar um estatuto, um departamento que toma conta dessa faixa etária. É aonde começa a aparecer os termos adolescência.